Você tem o ministro Barroso participando de quando ele era presidente do TSE, participando de uma conferência online com membros da USAID, que na verdade são agentes disfarçados da CIA, fazendo um treinamento online de quais medidas que o TSE devia tomar para perseguir, derrubar contas. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. PF cumpre mandado na casa de ex-governador da atual presidente nacional do PSDB. É isso mesmo. A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na casa do ex-governador de Goiás e atual presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, na manhã desta quinta-feira. A Operação Panaceia acontece em conjunto com a Controladoria Geral da União e apura o desvio de dinheiro público da área da saúde durante os anos de 2012 a 2018. Ao todo, são 11 mandados de busca e apreensão, sendo 10 em Goiânia e 1 em Brasília. A 11ª Vara Federal também determinou o sequestro de mais de 28 milhões de reais dos investigados. Além do desvio de recursos, também são investigados os crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais. E é descoberto o lado sombrio da USAID: interferência, golpes e desestabilização. A USAID está sendo fechada por Trump. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional é frequentemente apresentada como uma instituição voltada para a ajuda humanitária e a promoção da democracia. No entanto, há inúmeras evidências que, na prática, essa agência tem sido utilizada como um instrumento de interferência política, desestabilização de governos e financiamento de mudanças de regime ao redor do mundo. Nos últimos anos, a USAID foi acusada de financiar a censura em diversos países. Um de seus programas globais reúne centenas de ONGs de censura em uma rede comum com o objetivo expresso de pressionar governos estrangeiros a aprovar leis de regulamentações que restringam discursos nas mídias sociais. A USAID, sob a justificativa de promover a democracia e o desenvolvimento, tem um histórico marcado por interferências políticas, golpes de Estado e censura. Seu envolvimento em desestabilizações no Brasil e no mundo levanta questionamentos sobre a sua verdadeira função. O deputado federal Gustavo Gar classificou a descoberta de Trump e Musk como o maior escândalo mundial até agora. Vai por mim, você precisa entender o mínimo sobre esse escândalo internacional que está acontecendo agora sobre essa agência USAID. E eu vou, nos próximos minutos, te explicar. Você precisa entender isso, porque esse é o maior escândalo internacional da nossa história, que vai impactar dezenas e dezenas de países, vai derrubar muitos governos, vai derrubar muita imprensa, muito jornalista, muitas autoridades políticas, inclusive autoridades do judiciário. Esse escândalo tem o potencial de mudar o jogo no mundo inteiro. Mas antes eu vou te explicar o que é isso aqui. O que é essa USAID que está todo mundo falando nos Estados Unidos e a imprensa brasileira está fazendo um esforço hércules para fingir que não está acontecendo. USAID foi uma agência criada nos anos 60 nos Estados Unidos com a fachada de ser uma agência para fazer ajuda humanitária, para ajudar pessoas pobres, miseráveis, para ajudar os desfavorecidos, para ajudar em áreas de risco, em áreas de desastre, mas na verdade essa agência foi criada pela CIA, pela CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, para influenciar, manipular e controlar o debate político e enfiar goela abaixo uma agenda ideológica em dezenas de países debaixo de uma bandeira de ajuda humanitária. Desde a década de 60 eles fazem isso. Por quê? A CIA entendeu que seria difícil eles entrarem nos países, já que a CIA era conhecido como uma agência que tinha única e exclusivamente os interesses americanos e de espionagem. Mas criando uma agência de ajuda humanitária, eles teriam porta aberta para entrar nos países, comprar jornalistas, comprar políticos, comprar ONGs, financiar o debate político e basicamente controlar a política e as nações por completo.
E assim foi criado, na década de 60, essa USAID, que tem uma tradução. US quer dizer Estados Unidos, AID é Agência Internacional de Desenvolvimento, né? Agency for International Development. Mas também tem um trocadilho. Aid, em inglês, quer dizer ajuda. Então é como se fosse uma agência de ajuda. E assim, eles começaram a influenciar o mundo inteiro. Só que, e aí que vem a questão, tudo veio à tona agora. Quando Donald Trump e Elon Musk chegaram ao poder, eles voltaram aos olhos para essa agência e começaram a analisar o que essa agência estava gastando, para onde ia o dinheiro. Afinal de contas, esta é a agência que tem o maior orçamento no governo americano. São 50 bilhões de dólares por ano que essa agência tem para fazer a sua política, né? Para atuar no mundo inteiro. E eles começaram a analisar onde que esse dinheiro estava sendo gasto. E aí, para surpresa de muitas pessoas, começaram a surgir alguns escândalos, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. 1,5 milhão para promover diversidade, equidade e inclusão nos locais de trabalho na Sérvia. Isso aqui é uma agenda progressista, de esquerda, né? 70 mil dólares para a produção de um musical sobre, né, diversidade, equidade e inclusão na Irlanda. Financiar uma ópera transgênero na Colômbia. Criação de uma história em quadrinhos transgênero no Peru. O dinheiro do pagador de Princípio. impostos americanos estava sendo usado para enfiar goela abaixo a agenda da extrema esquerda em vários países. Se descobriu também que eles financiavam e transferiam dinheiro para mais de 6.200 jornalistas pelo mundo, 707 veículos de comunicação, inclusive aqui dentro do Brasil, assim como outras centenas de organizações não governamentais. Aqui no Brasil também, dezenas dessas organizações receberam dinheiro, como Fatos e Boatos, a organização do Felipe Neto, que é a Vero, se eu não me engano, e algumas outras, como o Artigo 19, que é aquela que está tentando empurrar a censura no nosso país. A USAID também fez lives junto com ministros do STF, e há várias denúncias ainda de que eles compraram aqui dentro advogados, políticos, jornalistas. Tudo virá à tona à medida que os documentos começarem a ser divulgados. É por isso que nós estamos entrando com pedido de CPI. Agora vamos para a parte que realmente chamou a atenção e por que esse escândalo é gigantesco. Bom, saiu também um ex-funcionário do Departamento de Estado, uma denúncia gravíssima, que foi essa aqui, ó. Bolsonaro era visto como Trump tropical pela USAID. Ex-secretário de Trump, Mike Pence, também afirmou que a agência influenciou no resultado das eleições de 2022 no Brasil. Essa agência, de acordo com Mike Pence, havia influenciado o resultado. E aí, uma card aqui que o Bolsonaro disse que foi uma fala desse cara aqui, que é um ex-funcionário do Departamento de Estado. Se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Mas vamos lá. Elon Musk mandou fechar toda a USAID, basicamente retirou todos os funcionários, e aí a esquerda entrou em pânico. Pensa num pessoal que entrou em pânico generalizado e começaram a fazer protestos nas ruas, em frente à agência. Olha, essa aqui está a Agência de Internacional de Desenvolvimento, e aqui eles começaram a fazer os seus protestos, foram para a rua, os políticos de esquerda surtaram completamente. Por quê? Esse foi o mais certeiro e mais importante, mais danoso golpe neste grupo de influência internacional. Ali é que está o epicentro da esquerda. Sabe aquilo que nós chamamos de sistema, né? Lutar contra o sistema? Outras pessoas usam a palavra Matrix. Nos Estados Unidos se usa muito Deep State, o Estado Profundo. Mas essas três palavras querem dizer a mesma coisa, né? O grupo de pessoas que determina a opinião pública internacional empurrando a agenda ideológica delas, financiadas, ninguém sabia até agora. Hoje se sabe, um dos principais financiadores dessas interferências internacionais, da censura, da perseguição, da instrução, dessa estrutura, tá, de censura, é a USAID. Agência criada na década de 60 justamente para financiar e manipular a agenda ideológica deles através de uma falsa bandeira de ajuda humanitária.
porque seria difícil negar a ajuda humanitária. Então, assim eles infiltraram. A esquerda se revoltou completamente com isso e está indo para as ruas se manifestar. Mas veio as informações sobre como foi essa interferência no Brasil. No Brasil financiaram ONGs que apoiam a censura, como o Sleeping Giants recebeu dinheiro da USAID também. A USAID fez lives e teve várias reuniões com autoridades do nosso judiciário, inclusive com ministros do STF. E por aí vai. Aí vem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui foi da página da USAID, tá? Antes dela ter sido derrubada, que fala que essa agência da USAID financiou com $500 mil um plano piloto para tecnologia de votação na Bósnia em 2024, através de urnas eletrônicas. Olha que curioso. A USAID, que quer manipular e determinar os governos do mundo e derrubar toda e qualquer pessoa de direita, inclusive, financiaram pessoas para lutar pelo impeachment do Donald Trump, financiaram empresas para falar mal do Donald Trump. Tem agências de imprensa que quase 80% do orçamento dela veio da USAID e elas só batiam na direita e só batiam Donald Trump e Bolsonaro e a direita internacional. Essa mesma agência tenta financiar no mundo inteiro, estou conseguindo fazer zoom, tenta financiar no mundo inteiro a urna eletrônica. E aí, não estou conseguindo fazer o zoom aqui, tem que aumentar aqui mesmo. E aí, essa parte aqui chamou a atenção. Vamos lá, ó. O teste piloto usado com scanners ópticos para direcionar e transmitir resultados em estações de votação, 145 estações de votações em municípios, aí fala o nome das cidades que você está vendo aqui. Essas locações eram selecionadas pela USAID e a CEC para providenciar exemplos de estatísticos para os municípios e estações de votação que eram demograficamente e politicamente representativas pelo BIH. Os scanners serão providenciados pela empresa de tecnologia de eleição Smartmatic. A USAID usou, presta atenção, para manipular a votação na Bósnia com urnas eletrônicas, usou a Smartmatic. Qual é a empresa que fornece as urnas eletrônicas para o Brasil? Só uma pergunta. Espero não estar cometendo um crime e ser preso amanhã na nossa democracia relativa. Mas qual é a empresa que fornece urnas eletrônicas no Brasil? Por que a USAID chegou, a figuras dos Estados Unidos chegaram a ameaçar o Bolsonaro se ele questionasse as urnas, se ele questionasse as eleições? Por que a USAID se esforçou tanto e colocou tanto dinheiro no Brasil para impedir que Bolsonaro fosse reeleito? Por que eles interferiram tanto aqui no Brasil, financiando ONGs, financiando a imprensa, fazendo reuniões com o nosso STF? Por que isso aconteceu? Esse é um escândalo de magnitude, gente, inimaginável. Nós estamos falando de uma interferência direta de uma agência americana, esquerdista, radicalmente esquerdista, para interferir no debate político no Brasil, inclusive fomentando a criação de leis. Todos esses projetos de lei que foram apresentados como o PL das fake news, que na verdade era para censurar o povo brasileiro, dentro do grupo que elaborou o projeto de lei, tinham pessoas de ONGs financiadas pela USAID. Você está entendendo? Está ficando claro a magnitude? Isso eu estou falando só do Brasil. Só que essa agência radicalmente esquerdista usou dinheiro americano para manipular a política em dezenas de países. E ao fechar essa agência, Elon Musk e Donald Trump estão dando o maior golpe no sistema, ou na Matrix. O jogo está prestes a virar. Os documentos começam a vir à tona em breve. Documentos que mostram como foi a interferência com o Brasil, como foi a troca de comunicação através de e-mails com figuras do Brasil, líderes políticos, membros funcionários públicos, membros da nossa justiça, com a imprensa, com ONGs. A gente não tem a menor noção ainda do quão profundo, do quão grave, do quão danoso foi essa articulação com a USAID, a influência e a interferência na nossa democracia. Ao meu ver, aquilo que nós achamos que é democracia brasileira e, na verdade, representatividade institucional, instituições, pode ser nada mais, nada menos do que braços da USAID manipulando esses grupos para
forçar uma ideia de que nós vivemos uma democracia, sendo que a verdade pode estar muito distante disso. Mas isso tudo tem que ser investigado. E a única forma de investigar isso agora é pela CPI. O Eduardo Bolsonaro já pediu uma investigação pela PGR, mas nós sabemos que muito provavelmente não vai vir nada dali. Não adianta pedir para o nosso judiciário, porque tudo indica que o próprio judiciário está em conluio com essa agência. Então nós temos que pedir uma CPI. Coletar as assinaturas, nós já temos 83 assinaturas. Mas como já ficou muito longo o vídeo, eu preciso que você entenda, isso é muito grave. E o mais curioso, sabe por que isso é tão grave, tão grave? O esforço da imprensa em fingir que isso não está acontecendo. Porque a imprensa também recebeu dinheiro desse pessoal. Gente, isso pode mudar completamente o jogo e pode ser talvez a primeira grande derrota do grupo dos globalistas, né? Aquela seleto grupo de pessoas que querem determinar a vida, a política do mundo inteiro. Compartilhe esse vídeo e acompanhe mais sobre essas informações, as atualizações sobre o caso do escândalo da USAID. Maurício, e além disso, a gente começa a criar uma expectativa no Brasil, em especial, para a liberação de nomes de empresas, agências, veículos de comunicação, influenciadores que foram patrocinados, bancados pela USAID ou por ONGs que haviam recebido dinheiro da agência, né? Esses nomes já começam a ser, não especificamente do Brasil, mas nomes já aí, né, nos Estados Unidos já começam a ser divulgados, o americano começa a ter ciência de quem são estes envolvidos, porque até aqui todos estão ali no submundo, né? Os nomes preservados, enfim, começam a aparecer nomes de fato. Então, National Endowment for Democracy, que é o NED, ele doou dinheiro, que era a USAID, era uma ONG de fachada da CIA, que recebeu dinheiro para doar para várias ONGs no Brasil. Então, você tem aí o CEPS, que é o programa da USAID, que eles tinham para certificar que não havia desinformação online para não desestabilizar eleições. Ontem mesmo, eu passei essa informação, mas você acha no X e tem do YouTube, se você procurar o CEPS, CEEPS, você tem o ministro Barroso participando de quando ele era presidente do TSE, participando de uma conferência online com membros da USAID, que na verdade são agentes disfarçados da CIA, fazendo um treinamento online de quais medidas que o TSE devia tomar para perseguir, derrubar contas que, teoricamente, estão espalhando desinformação. Isso em dezembro de 2021. Tá no YouTube. Depois o pessoal segue a minha conta lá no X, que é a minha mgalante _US, e minhas contas no Instagram são mauriciogalante.us. Eu tenho lá todos os vídeos do Mike Benz, que é a pessoa responsável. Mas quem é esse cara, o Mike Benz? A pessoa, esse cara, Mike Benz aí é o cara que o Elon Musk retuita ele 10, 15 vezes por dia. É o responsável por essa força-tarefa dentro do Dodge para descobrir quais são as ONGs que receberam dinheiro, qual a estrutura montada de censura mundo afora, inclusive no Brasil. Então, o Mike Benz, eu já tenho trabalhado com ele há uns 4 meses, um grande amigo, uma pessoa maravilhosa. Tive com ele em Washington aí um dia antes da posse do Trump. E a gente está trabalhando para trazer essa informação de como que as organizações brasileiras participavam desse esquema. Mas o Mike ele escrevia discurso para o Trump, ele é speechwriter do Trump, nos primeiros 2 anos do Trump. Ou seja, você não escolhe o cara para escrever seu discurso se ele não for de alta confiança sua, certo? E ele tirou ele de lá, de speechwriter, e colocou ele numa função importantíssima. Quando eles perceberam que isso estava acontecendo, alguma coisa estranha estava acontecendo, ele foi estacionado como diretor de Cyber Analysis Policy do Departamento de Estado, que é o Itamaraty americano, embaixo do Mike Pompeo. Então ele começou já a mapear, já no primeiro governo Trump, ele começou a mapear para onde esse dinheiro estava sendo irrigado para ONGs de fachada que estavam fazendo serviço, o desserviço para o pagador de imposto americano. Ou seja, essas ONGs tinham vida por si própria, interesses próprios, que não exatamente o interesse do governo Trump. Mas embaixo do nariz deles, eles não conseguiram ver que tinha um esquema armado com empresas de mídia
Google, YouTube, Twitter 1.0, que derrubaram a conta do Trump, né, para a eleição de 2020, derrubaram as contas do Trump, né, no Facebook, no Twitter. Quer dizer, o presidente americano foi censurado. O cara mais poderoso do mundo foi censurado em 2020. Né? Então, assim, para perder a eleição. Então, qual era o plano? Então, eles começaram a montar isso aí. Quando ele saiu do governo, ele criou essa agência, uma ONG também, que chama Freedom of Information Online, para liberdade de informação online. E tem trabalhado já há 4 anos, diuturnamente, nesse trabalho de compilar, arquivar todas as informações que ele tinha do Departamento de Estado, que ele tem dos sites online. Muito interessante, quando ontem que o Elon Musk, anteontem o Elon Musk anunciou que a CEPS, que é essa que o ministro Barroso participou, você entra nas minhas contas, você vai ver lá o link do YouTube, até o que o YouTube derrubar, né? Mas a CEPS, o site da CEPS saiu do ar ontem. Saiu do ar ontem. National Endowment for Democracy, a NED, que doou para os Sleeping Giants aí, que doou dinheiro para o Felipe Neto. A própria embaixada americana deu R$174 mil para o Felipe Neto na época da eleição do Bolsonaro. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.